Sejam bem-vindos a mais um programa Tempo de Reflexão. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, gostaria de informar o nosso telespectador que nós vamos dar uma paradinha nos encontros no hotel nesse final do ano, que nós retomamos no dia 10 de janeiro os nossos encontros no Hotel Serra Jundiaí. E o nosso convidado de hoje é o Pedro Brágio, o Pedro que é educador financeiro, o Pedro que gentilmente aceitou o meu convite para estar nesse período em especial, né, Pedro? Falar um pouquinho sobre a questão financeira, falar um pouquinho sobre educação financeira. Muito obrigado, Pedro, por você ter aceito o convite. Sei que a tua vida também é um pouco corrida, mas você gentilmente aceitou o meu convite. Muito obrigado por estar nos ajudando a fazer mais um programa Tempo de Reflexão. Bom dia, eu agradeço você por me convidar. Agora, Pedro, o que é o educador financeiro? O que o educador financeiro desenvolve para o nosso telespectador conhecer um pouquinho do teu trabalho? Olha só, o educador financeiro, ele educa as pessoas a consumir de uma maneira mais inteligente. Nós percebemos que hoje o dia a dia ele acaba influenciando na vida, né, das pessoas, das empresas, e educar financeiramente tornou-se muito necessário para que a pessoa consiga consumir realmente aquilo que ela precisa. Ela pode até consumir alguma coisa que ela não precisa naquele momento, mas tem que ter essa consciência de que ela tem que ter prioridades. E hoje, nessa correria do dia a dia, essa loucura do dia a dia, esse querer ter sempre, as pessoas acabam se voltando a ter, né, e deixando muitas coisas de lado. E aí elas percebem que existe um vazio dentro delas, mas esse vazio é preenchido com uma compra, com um consumo. E esse vazio pode ser até preenchido em algum momento com essa compra em alguns minutos. Depois ele volta de novo, porque na verdade esse vazio não é realmente esse consumo, esse apelo que a mídia faz para que você seja bonito, para que você tenha um bom carro, para que você tenha uma casa boa, né, para que você mostre que você é bem sucedido. Isso é apenas um detalhe, né? O mais importante é você entender o porquê disso. E a educação financeira vem para isso, para mostrar as prioridades e mostrar que você realmente pode ter, mas deve ter de uma maneira inteligente, deve conquistar algumas coisas de maneira inteligente para que isso não vire um fardo na sua vida, né? Querer ter sempre, e esse ter sempre vira uma cobrança muito grande. Então a vida da pessoa tem que ficar um pouco mais tranquila em relação a isso. Pedro, você esteve conosco lá no Tempo de Reflexão, na reunião que a gente semanalmente realiza lá no Hotel Serra Jundiaí, o Caminhando com TR. Tivemos lá a presença, por exemplo, de um presidente de uma grande empresa reconhecida nacionalmente, testemunhando do posicionamento que ele tem espiritual dentro da companhia. Qual foi a impressão que você teve daquela noite, daquilo que foi falado? Como é que você recebeu? Porque assim, a gente está acostumado em eventos, né, um pouco diferentes, né, falar de negócios, né, de fazer o network, promover aí a rede de relacionamento profissional, e o Tempo de Reflexão fala sobre vida, sobre Deus, sobre relacionamento com Deus. Qual foi a avaliação dessa experiência que você teve lá conosco? Foi muito gratificante, foi muito mesmo. Eu saí de lá refletindo muito sobre a minha vida, e realmente aquele filme que passou, aquelas palavras, aqueles testemunhos foram extremamente importantes para que eu avaliasse, e continuo avaliando hoje, quais são as minhas amarras, né? Tanto é que nesse dia foi entregue uma corda simbolizando, né, o tema que foi comentado, o tema que foi estudado, né, nessa noite, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente precisa realmente entender isso, e falta muito isso dentro das empresas, dentro das famílias, né? Como eu sou educador financeiro, eu percebo que eu converso muito com as pessoas, mas eu não trato só de educação financeira, porque as pessoas precisam mais do que isso. Elas precisam ter um acolhimento, elas precisam entender que eu estou ali para ajudar, sim, financeiramente, ajudar com os números, mas também eu sou um amigo que ela pode contar, e que eu posso, em determinados momentos, abrir um pouco sobre a minha crença, o que Deus faz na minha vida, o que fez já na minha vida, né? Então, quando eu tenho essa brecha,
porque as pessoas às vezes não estão preparadas para isso, porque elas não têm uma cultura, ou elas não têm um tipo de entendimento. Então eu não posso invadir essa privacidade. Eu só comento sobre isso quando eu tenho essa possibilidade, né? Então o tempo de reflexão veio me concretizar, inclusive reafirmar o quanto é importante isso. Eu já faço isso há algum tempo com as famílias e com as empresas, quando eu tenho essa oportunidade, né? E quando eu tenho essa oportunidade, eu falo de uma maneira muito simples, uma maneira muito normal, para que não pegue isso como uma religião, né? Não existe isso, né? Deus está ali para nos ajudar e está disposto a nos ouvir. Basta nós estarmos dispostos a falar também, né? Então, eu acho que o tempo de reflexão vem me ajudar muito a isso. Agora, o que a gente tem visto, Pedro, não sei se é essa avaliação que você faz, as pessoas têm dado valor demasiado à questão do dinheiro, né? As pessoas vivem escravizadas do dinheiro, né? As pessoas vivem hoje buscando ganhar segurança, né? E dinheiro jamais vai poder dar esse tipo de coisa, né? Porque as coisas são tão voláteis hoje, né? E essa pseudo-segurança que as pessoas buscam hoje é um verdadeiro engano, né? E que leva muitas vezes, né? E eu recebi um amigo meu, João, no programa anterior, nós falamos um pouquinho de questão de família, né? O quanto dificuldade financeira traz desassociação, separação, intriga, problemas, né? Discussões. É assim que você vê, quer dizer, as pessoas estão valorizando, sem trocadilho, demasiadamente a questão financeira em suas vidas e deixando um pouquinho de lado coisas tão essenciais que é relacionamento com Deus, Pedro? Sim, com certeza. A mídia diz isso, né? Em todo lugar que você passa, você vai num shopping, você percebe que o consumo, a mídia, ela sempre vai apelando para que você compre, para que você tenha aquilo, para que você fique sendo o mais bonito, o mais inteligente, o mais bem-sucedido. Eu acho que ter dinheiro pode ser, sim, eu deixo claro isso para os meus clientes, é muito importante, mas vamos saber usar esse dinheiro, né? Porque reverter um pouco, né? Inverter um pouco a questão do dinheiro. Então o dinheiro hoje, nós não trabalhamos para ter dinheiro, nós trabalhamos para ter dinheiro. O dinheiro manda nas nossas vidas. E ter dinheiro, como eu disse, é interessante, porém tem que ter um limite para isso. Tem que ganhar dinheiro, tem que ser bem sucedido, sim, porque Deus quer isso. Deus quer que você esteja pleno, que você esteja bem com você mesmo, que você esteja realmente sabendo que a sua vida está progredindo e que você está com a família em paz. Isso é importante, porque a falta de dinheiro faz com que também a família tenha certos percalços. E isso Deus não quer. Deus quer realmente que a gente progrida. Agora, quem que te procura, Pedro? Aquele que quer poupar ou aquele que está com um problema que precisa resolver? Olha, no meu consultório financeiro eu atendo pessoas que estão com problemas financeiros. Algumas não estão com problemas financeiros, mas gostariam de pelo menos poupar um pouco, porque elas perceberam que esse consumo já está danificando um pouco a vida dela ou da família. E tem pessoas também que estão endividadas. Então a gente trabalha isso também, mostrando que a gente pode sim resolver o problema, mas que tem que ter uma consciência, né, de que algum sacrifício vai ter que ser feito, porque fez alguma, entre aspas, uma bobagem anteriormente, acabou fazendo algo que foi imposto pela sociedade, pelo consumo, e hoje ela percebe e ela começa a melhorar e começa a mudar de postura, sabendo que isso é importante na vida dela, né? A saúde financeira é muito importante. Tá bom, Pedro, eu vou pedir a tua licença para o intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com Pedro Brajo, que é o educador financeiro. Nós voltamos no instante. O Hotel Serra de Jundiaí foi feito pensando em seu bem-estar e conforto. Localizado próximo à rodovia Anhanguera, o hotel oferece apartamentos projetados e equipados para que cada momento se torne muito mais agradável. Além de áreas de lazer como piscina, quadra poliesportiva e sala de jogos, oferecemos também um centro de convenções com várias salas que atendem todos os tipos de eventos e treinamentos. Também trabalhamos com coquetéis e confraternizações e colocamos à disposição e sem custo um amplo estacionamento monitorado que permite a tranquilidade durante o evento. Venha nos fazer uma visita. Nossas hospedagens possuem descontos especiais e todos os nossos serviços podem ser pagos através de boletos bancários.
Hotel Serra de Jundiaí. A lazer ou a trabalho, aqui seus momentos de descanso serão inesquecíveis. Avenida Comendador Gumecendo Barranqueiros, número 80, Jundiaí. Telefones 11 3378 4300 ou 4582 4113. No TR Responde dessa semana, nós temos a participação do Antony Sarcovas, da cidade de Vinhedo, que ele nos remete duas perguntas. Primeiro, por que às vezes as bênçãos de Deus demoram tanto para chegar nas nossas vidas? O problema, Antony, é que as pessoas querem colocar tempo no tempo de Deus, né? As pessoas querem fazer que o tempo de Deus seja o seu tempo, ou vice-versa. Isso nunca vai acontecer. A gente sempre tem tentado esclarecer as pessoas, levar ao entendimento que nós temos tempos diferentes. Enquanto o nosso tempo é o Cronos, de cronologia, de hora, de relógio, o tempo de Deus é Kairos, é o melhor momento das coisas acontecerem na nossa vida. Então, por exemplo, se você for atravessar a Avenida Paulista, numa segunda-feira às 9 horas da manhã, não dá para você marcar o horário que você vai fazer. Você tem que aproveitar a melhor oportunidade para você fazer isso. É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Ele tem a melhor oportunidade para que as coisas aconteçam na nossa vida. Por isso que muitas pessoas vêm sofrendo de uma forma desnecessária por tanta ansiedade, querendo que as coisas aconteçam no seu tempo. E isso jamais vai acontecer. Deus tem, e é isso que garante a sua palavra, grandes bênçãos para as nossas vidas, porque essas bênçãos chegam no tempo do Senhor. Uma outra questão que ele coloca também, o Antony Sarcovas, da cidade de Vinhedo: por que tenho visto ultimamente tantas catástrofes no mundo? Antony, o problema que acontece no mundo hoje, para quem conhece um pouquinho a palavra de Deus, é uma coisa normal, não há nenhuma surpresa. Se você for lá no livro de Marcos, no capítulo 13, tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, maremoto, terremoto, suicídio, essa inversão de valores dentro de casa, pai matando filho, filho matando o pai, isso já está escrito na palavra de Deus há mais de 2000 anos. E veio apenas se confirmando como a palavra de Deus é um livro atual. E a má notícia, Antony, que as coisas tendem a piorar, porque do jeito que a sociedade anda, afastada de Deus, as coisas tendem a ficar cada vez piores. Por isso que a gente incentiva as pessoas a deixarem um pouquinho esse apego demasiado com as coisas desse mundo, porque essas pessoas continuarem querendo viver com a segurança, com a pseudo-segurança que esse mundo oferece, certamente as pessoas vão ter uma vida muito sofrida, porque esse mundo, infelizmente, ele não pode transmitir nenhuma segurança para nós. É por isso que nós fazemos o tempo de reflexão, para que nós possamos um pouquinho trocar experiências, nos desenvolver, crescer espiritualmente e buscar a nossa única segurança, que é o reino de Deus. Muito obrigado, Antony, pela tua mensagem. Eu agradeço você, telespectador, pelo teu prestígio, e nós voltamos na próxima semana. Até lá. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Pedro Brajo, o Pedro que é educador financeiro. Pedro, essa experiência toda que você tem já de lidar com esses aconselhamentos, com essas assessorias, com esses atendimentos, você consegue já definir um panorama do que tem levado tantas pessoas a terem problemas financeiros? Olha, um dos problemas é o consumo, né? É o apelo da mídia, é o estímulo. Esse é um dos consumos. As pessoas querem ter uma boa casa, querem ter um carro, mas querem ter um carro maravilhoso mesmo para mostrar para o vizinho, né? E acabam se complicando na hora de pagar as contas. As pessoas também se comparam muito com os outros, né? Então isso é muito ruim. A gente percebe isso. Eu no dia a dia, eu atendo muitas pessoas e eu percebo que as pessoas acabam se comparando. Elas acabam sendo inferiorizadas por ter um carro pior, por ter uma casa inferior. Então isso deixa as pessoas tristes e deixam fazer com que a família acabe se depreciando. Agora, como não se contaminar, Pedro? Porque a gente está vendo aí, internet, hoje você tem internet no telefone, em casa, na rua, em lugar público, televisão, tanta porcaria que entra dentro da casa da gente, né? Como é que não se deixar contaminar com essas estratégias de marketing que as empresas despejam nas nossas vidas diariamente, Pedro? Olha, o método importante, né, o método que inclusive eu criei ao longo dos anos da experiência,
Como as coisas estão aí para ser compradas, para ser consumidas, nós precisamos primeiro ver qual é o nosso grau de social, ou seja, o quanto é que eu posso gastar. Então, primeiro, tem muitas pessoas que têm um nível de vida que não é compatível ao consumo. Então, tem pessoas que já estão num degrau acima do nível social e eles acabam gastando muito, mas eles não poderiam estar lá ainda. Eu acho que as pessoas têm que progredir, é isso que Deus quer, inclusive, que a pessoa progrida. Porém, tem pessoas que estão gastando mais do que ganham. E a melhor maneira de fazer isso, de controlar isso, é realmente entender como está a vida financeira dessa pessoa e, melhor ainda, da família. Quem participa dessas reuniões são pessoas, são famílias, crianças inclusive, adolescentes, para que eles entendam. Então, o primeiro passo é: qual é a renda da minha família? Quanto eu gasto nos itens básicos? O restante a gente pode ter um querer, mas a gente não pode perder de foco a nossa renda. E tomar cuidado para não deixar o crédito como renda. Porque tem muita gente que tem cartão de crédito com limite alto, conta corrente especial num limite alto, e ela acaba usando tudo isso como se fosse uma renda dela. Por isso que ela acaba subindo de degrau, posição social. E, na verdade não, ela tem que abrir os olhos e perceber: olha, a nossa realidade hoje é essa. Daqui a 5, 10 anos pode melhorar muito, e eu incentivo muito que melhore muito mesmo. Porém, eu tenho que ser consciente. Quando a gente fica consciente na atual situação que você está, com certeza a coisa melhora, o consumo melhora, porque a gente sabe qual é a verba para gastar, qual é a verba para surtar, porque a gente surta, todo mundo surta, vai até o shopping tomar um café e acaba surtando e comprando um novo celular, só que não precisava dele. Então, se a gente tem essa consciência e já conversou com a família sobre isso, a gente sabe que pode até surtar, mas isso vai comprometer o nosso orçamento. Então, até que ponto eu posso chegar? Até quanto eu posso gastar? E isso não existe nas famílias. As famílias estão viajando e estão consumindo. Elas vão no supermercado com o carrinho vazio, e elas foram no mercado não para comprar, elas foram no mercado para passear. E as coisas pulam no carrinho, não é isso? Quando você sai do supermercado, está cheio de coisa, acabou pagando com crédito. Se você paga com dinheiro, dói no coração, você fala: puxa, demorou para eu ganhar esse dinheiro. Quando você passa um cartão, isso não dá a impressão de que você não pagou, que aquilo foi de graça. E as crianças entendem isso também. E o meu objetivo principal é formar essas crianças para que entendam que elas precisam consumir sim, que elas têm que ganhar dinheiro sim, porque Deus quer progresso. Se eu progredir, eu vou conseguir disseminar isso para a sociedade. E a dica então é realmente se colocar na posição atual, entender o que está acontecendo e realmente tocar a vida sempre pensando no crescimento. Agora, acho que você tem um desafio muito grande, Pedro? Que é o desafio do lado de mudar a mentalidade, Porque eu acho que se a família chegar lá com um monte de problema, obviamente ela vai se sujeitar, porque ela está precisando consertar, Mas depois que consertou, como é que você faz para não cair de novo? O meu papel é educador. Então, na verdade, por isso que eu sou consultor de empresas, mas educador de pessoas e famílias e funcionários das empresas. Então, eu educo. Na verdade, a pessoa sai do meu consultório com uma receita financeira, ela sai e ela volta depois de um tempo com o remédio tomado, entre aspas. E aí ela vai aprendendo e ela resolve o problema financeiro dela, só que depois ela vai ter esse ensinamento como base. Então o meu objetivo é ensinar e fazer com que ela sozinha, ela e a família consiga andar com as próprias pernas. Esse é o meu trabalho, porque se você é consultor, o consultor também tem esse papel, mas se você foca em só resolver o problema, pode voltar esse problema. Então eu já aproveito a educar. Na verdade, eu ensino a pescar, eu não dou o peixe. Agora, essa questão de dificuldade financeira tem alguma correlação com essas doenças modernas hoje, como depressão, crise de pânico? Tem alguma correlação essas doenças hoje com essas dificuldades financeiras, na experiência que você tem no consultório? Com certeza tem, Quando a pessoa está estressada porque ela não tem dinheiro, ou porque ela precisa pagar o aluguel e ela não tem dinheiro, e ela está trabalhando, ela acaba se acidentando, porque o pensamento dela está em casa, o corpo dela está na empresa, mas o pensamento dela e a preocupação está em casa,
Então, realmente ela acaba se acidentando, é por isso que eu participo de vários CIPATs, né, a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho nas empresas. Ela acaba se ausentando muitas vezes da empresa para resolver problemas financeiros, e esses problemas, como não existe um método para resolver, ela não tem esse método, ela vai num banco, ela empresta de um, ela empresta de outro, e isso vai deixando a pessoa muito frustrada. E o dia seguinte ela volta a trabalhar, mas a harmonia na empresa ela fica totalmente abalada, as pessoas não trabalham mais com vontade, não produzem como deveriam, né? Então, essa questão de finanças, a saúde financeira da pessoa, do funcionário e da família, ela acaba refletindo muito isso na empresa. E o importante é que ela entenda isso e que ela consiga ter um método para entender, para resolver o problema dela e educar a família toda. Sempre quem passa com minhas consultas, ele sai com, entre aspas, com um crachá de multiplicador, né? Eu quero que ele conte para o vizinho, eu quero que ele conte na escola, para que ele consiga realmente fazer com que as pessoas sofram menos com essa questão de dinheiro. Agora nós estamos numa época especial, né, Pedro? As pessoas olham para trás, tentam fazer um balanço daquilo que se comprometeram em 2010 para 2011 e aí começam a olhar para o novo ano, né? Se pudesse dar alguns conselhos para o nosso telespectador que, se ainda não fez, vai fazer aí o seu planejamento financeiro para 2012. Quais são os principais tópicos ou as principais orientações que você daria para o nosso telespectador? Olha, o primeiro passo seria ter consciência de que a saúde financeira é muito importante. Saúde física é importante, emocional é importante, espiritual é muito importante e financeira é muito importante também. Então o primeiro passo é reunir a família, conversar um pouco sobre dinheiro, conversar um pouco sobre a renda da família, o que eles pretendem fazer. Assim como a empresa faz um orçamento, a família também tem que fazer esse orçamento, né? Muitas pessoas até comentam, puxa, mas isso aqui não é uma empresa. Não, não é uma empresa. É melhor que uma empresa. A família é melhor trabalhar como se fosse uma empresa. Por quê? Porque os itens são menores, né? Os trabalhos, o consumo é menor em relação a uma empresa. Então, sente-se, converse com a sua família, explique que em 2012 a vida financeira tem que melhorar. Pessoas que estão endividadas ou pessoas que ganham um salário razoável, porém gastam também razoavelmente bem. Então, converse, defina algumas metas para consumo, defina quanto pagar de energia, quanto é o limite para se pagar, quanto é o limite para comprar de roupa, para que a gente tenha um parâmetro e que a gente consiga sair de casa em 2012 já sabendo, eu vou sair de casa com um objetivo, eu vou comprar uma calça e tenho disponível R$100 para aquela calça, é o que eu posso. No mês seguinte eu faço novamente com outro item. Então, o primeiro passo é esse. Quem entender isso, com certeza vai ter um 2012 muito feliz, né? Sempre agregado com a fé. Vamos lá, vamos andar, saber que tem alguém lá olhando para a gente e está ajudando, só que a gente precisa também ajudar. E ajudar é uma coisa que a família pode contribuir e deve contribuir. E a questão maior, eu acho que é a disciplina, né, Pedro? Porque é uma coisa que parece que no começo é meio chata, né? Você ficar controlando, mas depois parece que se torna uma coisa natural, né? É assim mesmo que acontece? É assim que acontece. O cliente, quando chega, ele às vezes fala, puxa, mas eu vou ter que controlar isso. É por um tempo só. Eu preciso que você controle isso por um tempo só, para que a gente consiga ter um raio-x da sua saúde financeira. Depois vira um hábito. Então eu tenho clientes que já tiveram alta financeira já há algum tempo, mas continuam comigo. Por quê? Porque eles acham interessante essa continuidade. Por quê? Porque é disciplina. Tem alguém na UTI ainda, não? Tem os que chegam, às vezes estão na UTI, mas eles saem da UTI depois porque eles entendem que isso é importante, né? Muitas vezes a gente acha que o problema maior é solucionar a dívida. O problema maior é o comportamento. Você tem dívida, você tem essa dívida. Nós vamos trabalhar essa dívida, mas vamos estancar agora o consumo e a não inteligência em relação ao dinheiro. Estancando esse problema, as dívidas vão ser pagas no período curto, médio ou longo, não importa. O importante é que a partir daquele momento a pessoa ela tem uma nova postura, pelo menos ela é incentivada a ter uma nova postura e devagar, né, os feedbacks são maravilhosos, né? Olha, eu estou deixando de consumir um pouco aqui porque eu percebi que isso não dá alegria para mim. Pelo contrário, dá uma alegria no primeiro momento e depois quando chega o cartão de crédito vira uma tristeza danada, né?
Tá bom, Pedro. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Um 2012 de sucesso para você. Espero que você continue caminhando conosco lá no TR. Eu fiquei muito feliz de poder tê-lo do nosso lado. Certamente você também, com essa tua experiência, pode nos ajudar nesse trabalho, e que você seja uma pessoa repleta de bênçãos na sua vida em 2012. Muito obrigado. Muito obrigado. Desejo a você também e a todos que estão assistindo que 2012 seja maravilhoso em todos os aspectos, né? Não vamos focar em um aspecto só, vamos focar em todos. E o financeiro é um deles. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador, pelo prestígio. Lembrando que os encontros no Hotel Serra Jundiaí retornam no dia 10 de janeiro. Muito obrigado pelo teu prestígio. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.